Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos, espero que vocês aí estejam bem seguros. A partir de agora vamos começar aí o webinar sobre o PCM. Este webinar sobre o PCM é a nossa solução para monitoramento de corrosão via ultrassom e representa uma das maneiras que estamos adotando para seguir conectado com nossos clientes. Informo que temos outros webinários aí em curso também, e logo recomendo a vocês que fiquem atentos às nossas comunicações para terem conhecimento aí dos outros webinars. Vamos começar então? Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês a equipe Baker Hughes que está presente aqui neste webinar e que pode lhe ajudar comercialmente no seu dia a dia. Quem fala com vocês aqui é o Vitor Hugo, sou responsável pela solução PCM. Necessitando de algum auxílio com relação a isso, basta me telefonar, me enviar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, o que for mais fácil. Temos também aí a Lilian, que é a nossa diretora de vendas, também está sempre acessível para atender suas necessidades. E nós temos aí o João e o Sérgio, que são os gerentes regionais. Eles são as pessoas que vocês estão acostumados a verem suas empresas e seguem disponíveis para atendê-los com relação às suas necessidades. Enfim, conte conosco aí, queremos conhecer seus desafios, dificuldades, para melhor poder ajudá-los. Este webinar ele foi planejado para aqueles que enfrentam grandes dificuldades com o monitoramento de corrosão. Então, se hoje vocês aí enfrentam dificuldades para determinar as taxas de corrosão, não conseguem determinar os impactos das mudanças operacionais em seus ativos, enfrentam dificuldades com o RBI, estão cansados de relatórios aí com várias medições manuais de espessura, as medições ultrassônicas de espessura não coincidem muito com a realidade, e finalmente, se estão cansados dos custos dos programas de inspeção, vocês estão no lugar certo e o PCM pode ser a solução dos seus problemas. O PCM é uma solução adequada para quem enfrenta dificuldades com corrosão. Seu conceito é simples, ele é instalado facilmente em uma planta, ele é operado por baterias, ele fornece taxas de corrosão praticamente em tempo real, suas medições de espessura são precisas e repetitivas. Como tudo está na nuvem, você acessa informações na tela que você quer, aonde você quer você esteja e quando você precisa. Vamos adiante? Vamos descobrir aí como o PCM pode ser uma solução para suas necessidades? Esse webinar aqui foi planejado para ele ter mais ou menos aí uns 45 minutos de duração e nós vamos abordar os seguintes tópicos aqui. Ó. Apresentação do PCM. Vamos conhecer os detalhes aí da solução, como tudo funciona. O software do PCM, vamos dar uma demonstração em detalhes como que é o software do PCM. Vamos falar um pouco sobre aplicações, vamos entender aonde o PCM pode ser utilizado, com destaque especial para a aplicação no sistema de topos de torres de destilação de petróleo. E, finalmente, vamos para uma sessão aí de perguntas e respostas para que possamos conversar um pouco aí sobre suas impressões com relação à solução. Esse desenho ilustra bem a utilização do PCM em uma planta industrial, poderia dizer aí como em uma refinaria. Percebam que vários transdutores ultrassônicos e sensores de temperatura eles podem ser instalados externamente às tubulações e são conectados por cabo ao transmissor sem fio, que é conhecido como MOT, para que possa ocorrer a transmissão dos dados. Tudo é instalado externamente sem a necessidade de conexão à energia elétrica. O PCM ele pode ser utilizado em tubulações metálicas com diâmetros entre 2 polegadas e 72 polegadas. Os seus sensores aí, eles suportam até 400 graus Celsius de temperatura. A sua precisão de medição está na casa de 2 centésimos de milímetro. E todo o sistema de medição e transmissão sem fio, ele é intrinsecamente seguro, podendo ser instalado aí em qualquer planta industrial.
As informações coletadas são transmitidas ao receptor, que chamamos aí de Mote Manager, e geralmente esse Mote Manager, ou seja, o receptor, ele está em uma sala de controle. O receptor ele está conectado ao gateway, onde todos os dados são enviados para a nuvem para que sejam processados e as informações de interesse disponibilizadas. Para os que já estão acostumados com essa tecnologia de medição, de transmissão, eu destaco alguns diferenciais do PCM. Ele foi desenhado para administrar em um único sistema de dados diferentes ativos, localizados em diferentes plantas. Tudo fica na nuvem, disponível onde e quando você precisa da informação. O seu transdutor ultrassônico ele é pequeno, tem pouca altura e é instalado externamente, não necessita de acoplante e pode ser recoberto por isolamento térmico. Ele utiliza baterias que proporcionam elevada autonomia, 5 anos de autonomia de modo geral. O PCM faz você entender melhor quais são os seus ativos mais críticos, que impactos as mudanças operacionais geram na integridade dos seus ativos, além de ajudar seus programas preditivos e também seus programas de RBI. Uma vez que todos os dados foram coletados, o PCM disponibiliza em sua tela, com uma interface gráfica amigável, as seguintes informações: taxas de corrosão, temperatura, espessura, curva de tendência e cenários que estimam a vida útil dos ativos sob monitoramento. O transdutor ultrassônico do PCM ele é bem pequeno, ele é fixado externamente via abraçadeiras e suportam até 400 graus Celsius de temperatura. Existem duas versões, uma que suporta até 200 e outra que suporta até 400. Eles não precisam de acoplante, pois utilizam uma tecnologia nossa exclusiva, que é chamada de sol-gel, que efetivamente é o elemento piezoelétrico do transdutor. A tecnologia sol-gel é um material relativamente macio, daí de onde vem o nome sol-gel, né, que seria uma coisa meio incoerente, um sólido com gel, e que ele é pressionado contra a superfície de inspeção, quando é feita a montagem. O elemento ultrassônico fica em contato com a superfície de inspeção, mesmo em elevadas temperaturas. O transdutor ele tem pouca altura, o que permite que vários transdutores sejam instalados em uma região suspeitosa aí, de corrosão e que possam ser cobertos com isolamento térmico. Para os que estão acostumados aí com o monitoramento permanente de espessura, um grande diferencial do PCM é não utilizar hastes de condução da onda ultrassônica e não ter um transmissor sem fio por transdutor ultrassônico. Outra grande vantagem do PCM é a possibilidade de instalação de vários sensores para um melhor monitoramento de uma região sob corrosão, podendo inclusive ser instalados aí em curvas. Neste gráfico é possível estimar o número máximo de transdutores conforme o diâmetro externo da tubulação onde eles vão ser instalados. Aqui a gente já começa a ver um pouco um exemplo de uma instalação onde se percebe a simplicidade do processo de instalação como um todo. Basicamente, faz-se uma preparação superficial na região de interesse para a instalação dos transdutores, efetivamente apenas na região onde o transdutor vai ser instalado. Tal preparação consiste basicamente de um lixamento com uma lixadeira manual aí por baterias. Avalia-se com ultrassom a região, para que se possa confirmar as espessuras existentes se não há nenhum problema prévio aí internamente no material onde vão ser instalados os transdutores. Para vocês terem uma ideia, geralmente essa verificação é feita aí com um equipamento como o Mentor UT, que alguns de vocês já conhecem. Os transdutores ultrassônicos são fixados com abraçadeiras. Nesse momento é avaliado o Y-scan proporcionado por aquele transdutor, e uma vez que a qualidade do Y-scan está atestada, o transdutor em específico é considerado como instalado, então nesse momento está feita a instalação. Antes de entrar aqui nessa parte dos transmissores sem fio, eu quero mostrar para vocês um vídeo onde exemplifica bem aí
um PCM, os transdutores do PCM. Vocês vão ver aí um PCM instalado em uma, chamaria isso aqui de um mockup, ou seja, uma tubulação aqui, e é possível entender bem aqui a instalação, principalmente a instalação de vários sensores, uns próximos aos outros, e também a instalação em curva. Reparem aí, como eu mencionei, o sensor é muito pequeno, fixado por abraçadeira, e somente necessitamos de uma preparação superficial na região da instalação. Aqui são vários sensores de medição de espessura, e agora vocês vão ver também o sensor de temperatura, que é esse menorzinho, um pouco mais comprido. Aqui todos eles conectados aí à parte de transmissão, que é o que eu vou começar a mostrar para vocês agora. Tá? Tudo muito simples, tudo muito fácil, nada intrusivo, tudo montado externamente. Retomando aqui a parte da apresentação dos transmissores, aqui uma visão geral de como o sistema funciona. Então, eu comentei com vocês sobre a instalação dos sensores, os transdutores, aí, tanto os transdutores ultrassônicos como também os sensores de temperatura. Aqui alguns detalhes, aqui ratificando um pouco mais as características dos transdutores ultrassônicos. Eles são montados e são conectados ao transmissor que nós chamamos de MOT, via um cabo. Esse cabo pode ter um comprimento máximo de 10 metros, então esse sinal é transmitido. Essa parte de transmissão é completamente, intrinsecamente seguro, então esse daqui seria o que estaria numa zona intrinsecamente seguro. Isso daqui estaria montado numa planta industrial, por exemplo. Já na sala de controle estaria montado o MOT Manager, que é o receptor dos sinais. Esse MOT Manager está conectado aí ao sistema que vai formar o gateway, ou seja, o Mini Field Agent, que efetivamente vai subir as informações, os dados para a nuvem, onde eles vão ser processados e vão ser transformados aí em informações. Aqui eu mostro para vocês um pouco mais o panorama aí dessa rede sem fio que é estabelecida. Então aqui vocês percebem os MOTs, que são os que transmitem a informação, transmitem os dados. Eles podem ou não estar conectados aí a transdutores. O MOT também ele tem a função de ser um repetidor. Então, em algumas aplicações, existe a presença de MOTs para a repetição. E aqui o MOT Manager, como eu mencionei, que estaria em uma sala de controle, tá? Aqui vocês percebem aí alguns dados com relação ao padrão de comunicação, e também uma ratificação aqui da informação de distância. Podemos aí trabalhar a distância como considerando uma linha direta entre o MOT e o MOT Manager de até 400 metros. É interessante também mencionar que caso passe algum problema de bloqueio, como mostrado aqui, ó, na comunicação entre os MOTs, aí, ou seja, os transmissores, eles automaticamente vão encontrar um outro caminho e vão seguir fazendo a transmissão, ou seja, não haverá um bloqueio aí, ele automaticamente segue transmitindo, porque ele encontra outros e reforma aí a rede até chegar no MOT Manager. Como eu mencionei, toda essa parte aí de transmissão, ela é intrinsecamente segura, então aqui estão aí os certificados de aprovação dessa parte de intrinsecamente segura do sistema. Agora eu vou mostrar para vocês aí um pouco mais da instalação do sistema em si. Aqui vocês percebem que nós temos um MOT. Esse MOT ele está fixado a essa viga aqui da planta, né? Então, por cabo, ele desce e vai até onde vai até o ponto onde estão instalados os sensores ultrassônicos. Nesse caso específico, nessa instalação aqui,
os transdutores estão 7 metros abaixo aí, desse ponto onde está o mote. E essa parte branca aqui é a antena de transmissão do mote. Já na outra extremidade, a gente pode ver o Mote Manager. Esse Mote Manager está aí no teto de uma sala de controle. Então, aqui onde vocês veem essa parte, esse círculo vermelho, é onde está o Mote, o transmissor, e aqui está a antena do receptor. As antenas são iguais, e aqui você vê uma linha direta aí de transmissão entre eles aí, mesmo com toda a estrutura aqui da planta em si. Esse aqui é o que nós chamamos de Mini Field Agent. Esse dispositivo ele já fica internamente na sala de controle. Ele sim já precisa estar energizado. Então ele se conecta diretamente ao Mote Manager, quem recebe, quem está no teto, instalado no teto aí da sala de controle. E nesse caso aqui em específico, ele está subindo os dados para a rede, para a internet, via celular. Então ele tem uma placa de celular internamente e aí ele faz essa transmissão. Um ponto que eu quero mencionar aqui, ou talvez ratificar, é que todo o sistema, toda a rede, ela foi estabelecida sem tocar na rede do cliente. Então, nós não necessitamos utilizar a rede existente do cliente, nós não necessitamos que o cliente estabeleça uma rede específica, todo o sistema é estabelecido por conta própria e os dados são subidos para a internet. E aí sim, de lá, de um depositório nosso, o cliente acessa as informações que ele precisa. Bem, agora seria a parte do software. Eu vou fazer uma pequena parada aqui e vou abrir para uma sessão de perguntas aí, caso alguém tenha alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, basta fazê-la agora aí, via voz mesmo, ou então até mesmo no chat, e a gente pode responder ou talvez até dar uma olhada aqui nas perguntas, ou seja, perguntas mais concentradas até essa parte de instalação do sistema como um todo, para que vocês possam seguir aí para que a gente possa seguir para a parte do software. Opa, eu tinha uma questão sobre a questão das antenas ali, a transmissão e a distância entre as antenas repetidoras. Sim. Grejanin, Braskem, Ô, Grejani, como vai? Quanto tempo? Como está? Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Sim, então, as antenas aí, como eu posso mostrar aqui, ó, deixa eu só retomar aqui só um minutinho. A gente pode ter até 400 metros de distância entre as antenas, tá? Então, nesse ponto aqui eu acho que exemplifica bem. Então, entre o que está instalado na área, que é intrinsecamente seguro, e o que estaria numa sala de controle, num painel, onde quer que seja, que seja determinado, a gente pode ter até 400 metros, o que a gente chama assim de visão direta, ou seja, se eu consigo ver as duas antenas aí até 400 metros, tá? Isso seria, agora, quando você tem impeditivos de ter isso daí também é testado durante uma visita prévia para a instalação. Então, quando você tem um impeditivo disso, você usa outros Mote Managers no caminho para que possa fazer a multiplicação. Então, a quantidade de Mote Managers aí para que possa ser feita a transmissão de mods até o Mote Manager depende muito da situação. Então, vai depender muito da qualidade do sinal na região e tem que ser avaliado. Mas, pode-se utilizar mods simplesmente como repetidores aí para fazer o sinal chegar até o Mod Manager. Tá ok. Muito obrigado. Muito bom, Ok. 400 metros, tá bom. Bom. Sim, é uma boa distância, sim. Pessoal, alguma outra dúvida, algum outro detalhe? Opa, Vitor, aqui é Vicente
Parabéns aí pela apresentação. Eu não Sim, conhecia a solução, né? Me impressionou bastante. Eu trabalho na TBG, né? A gente opera o gasoduto Bolívia-Brasil. Eu queria, não sei se você tem o meu e-mail aí no registro que eu fiz da live, né? Tenho Se você sim. pode retornar aí para a gente conversar um pouco mais. Eu queria envolver outras pessoas aqui na empresa Certo? para a gente conhecer melhor aí a solução, que eu achei que tem bastante aplicação aqui nos nossos ativos. Claro que sim, claro que sim. A gente se comunica e não tem problema nenhum. Ok? Eu aguardo seu retorno aí. Parabéns aí. Obrigado pela Tá, oportunidade. tá, mas continue ainda que nós vamos fazer agora a parte do software, tá bom? Ok, pode deixar. Obrigado. Pessoal, alguma outra dúvida com essa Vitor, parte da instalação? Sim, siga. Vitor, bom dia. Bom dia Bom a dia. todos. A Islanda Bassi falando. Pois não, É, sim. a dúvida é a seguinte: o sistema ele possui internet, autossuficiência com relação à internet, ou a minha planta tem que disponibilizar internet wireless? Não, você não precisa disponibilizar nada, tá? Então, na verdade, o protocolo de comunicação dele é esse daqui, ou seja, a comunicação sem fio, que é a comunicação entre o Mod Manager e os motes, né, os vários motes e o Mod Manager. Então, só dando uma recapitulada aqui para você compreender bem essa parte, ó. Deixa eu só chegar aqui. Aqui, ó, se você quer fazer uma instalação dessa na sua planta, basicamente nós vamos lá, nós não vamos nem mesmo fazer um furo sequer para fixação do dispositivo de transmissão. Ele vai ser fixado com a braçadeira, não precisamos de alimentação elétrica, não precisamos de nenhum estilo de rede, não vamos usar nada da tua planta. Nós vamos estabelecer a comunicação diretamente. Então, aqui, ó, instalamos o transmissor. Esse transmissor vai conectado até os transdutores que estarão no ponto de interesse de monitoramento. Numa sala de controle ou até mesmo em um painel elétrico aí que você disponibilize, aí sim a gente precisa de uma tensão de alimentação. Nós vamos instalar no teto a antena receptora, que seria o Mod Manager. Esse aqui já precisa estar numa zona ele não é mais intrinsecamente seguro, então já não pode estar numa zona aí que precise de um dispositivo intrinsecamente seguro. E, por exemplo, dentro lá da sala de controle, você vai encontrar esse dispositivo aqui. Esse dispositivo precisa estar conectado à energia elétrica, é o máximo que se pede. Então, ele vai fazer a transmissão, ele vai subir os dados para um depositório nosso. Então, aqui ele já tem um celular interno, vamos dizer assim, ele tem uma placa de celular onde ele cuida da transmissão das informações. Então, não precisa estabelecer rede nenhuma, não utilizaríamos rede alguma do cliente. É tudo proprietário, vamos dizer assim, né? Vitor, Ok. é Sérgio aqui, Obrigado. só para te passar, tem duas perguntas no chat aqui. A Certo. primeira do Gustavo Cordeiro. A verificação prévia da espessura após a preparação de superfície, mesmo em linhas operando a 400 graus Celsius, faz parte do escopo de instalação, certo? Sim, faz parte do escopo de instalação. Aqui é importante mencionar para vocês aí, um cliente que compra tecnologia, vamos dizer assim, que compra a solução, a gente fornece toda a instalação. Legal, tem mais uma aqui do Heleno. Ele te deseja bom dia aqui e está perguntando se para partes de equipamentos que são revestidos por cladeamento interno tem alguma aplicação a ser acrescentada. Olá, Helena, bom dia. Legal ter você aqui, cara. O que eu digo é o seguinte, gente, isso aqui é ultrassom. Então, quem está acostumado com CLED aí, com ultrassom, se ultrassom é convencional, isso aqui também é ultrassom convencional. Se o ultrassom convencional atende, se hoje você mede a espessura, isso vai funcionar da mesma forma. Não precisaríamos aí de nada especial.
Agora, se realmente aí se o que você já quer monitorar atualmente você não consegue fazer com ultrassom convencional por algum impeditivo do CLED, você vai ter os mesmos problemas. Eu diria que é fácil estabelecer essa relação. Se funciona com ultrassom convencional, vai funcionar com isso aqui. Se não funciona, tampouco vai funcionar. É ultrassom no final, tá, gente? Tá, mais uma pergunta aqui de um colega da Equinor. Quais as limitações no tocante do material? Ele coloca aqui, exemplo, AC e SS, por exemplo. CISS, tem coisas que eu não sei não, tá, gente? Não tem... o que eu comento é assim, eu Aço, faço... carbono e inox, tá? Aço, carbono e inox, Vitor. Tá. O que eu faço eu faço a mesma analogia. Se hoje o ultrassom convencional funciona para você, se hoje você vai lá e mede espessura, isso aqui é igual. A frequência do cabeçote aqui é 5 MHz, então você tem o mesmo nível aí de tensão de excitação. Se funciona com medição de espessura, vai funcionar com isso daqui também. Então, as limitações estariam aí, limitações convencionais de ultrassom. Não sei se respondi, se não respondi, por favor, deixa eu saber. Bom dia. Bom dia. Aqui é o Gustavo, da Braskem. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. Numa solução onde a gente precisa fazer varredura por ultrassom em curva, por exemplo, com um mecanismo de dano de corrosão acelerada pelo fluxo, o FAC, a quantidade de probes, né, que a gente vai instalar, ela vai atender numa exigência de varredura ou ela só fica restrita a medições pontuais? Eu queria entender um pouco sobre a limitação dessa aplicação no sentido de varredura, ao invés de medição pontual. Tá. É muito importante entender que isso aqui não substitui varredura, ele não vai te dar uma informação de varredura. Quando eu menciono a instalação de vários sensores numa região de interesse, não significa que, por exemplo, olha, se eu instalar 3 sensores por metro quadrado, eu tenho esse metro quadrado totalmente coberto. Não. Então, efetivamente, ele não substitui a varredura. Agora, você passa a ter mais informações sobre uma região suspeitosa. Então, muitas vezes, instalações como essa aqui, o pessoal costuma colocar um ponto de medição só na região de interesse. Um dos benefícios e um dos diferenciais um diferencial do PCM é que você pode colocar mais, é mais fácil, mais econômico, é tranquilo de fazer isso, e aí você acaba tendo benefício, né? Em vez de monitorar com um ponto só, você monitora com mais. Já vi casos onde foi determinado um ponto específico porque a experiência dizia que ali era o melhor ponto e um pouco ao lado passou uma corrosão. Então, não serviu de nada a informação de monitoramento que estava sendo feita, porque justo ao lado teve um problema. Talvez com o PCM isso aí não aconteça, porque você esparrama um pouco mais os sensores, então você tem uma informação melhor. Porém, só ratificando, não substitui varredura. Não sei, ficou claro para você? Sim, ficou claro. Depois da apresentação, queria conversar para entender alguns cases que vocês já aplicaram, para saber se a nossa necessidade também pode se encaixar em alguns equipamentos já instalados por vocês. Claro que sim, estamos super disponíveis e, assim, vai ser um prazer a gente falar sobre isso daí, tá bom? Tá bom. Bem, pessoal, alguma pergunta a mais? Se não, vamos para a parte aqui do software e depois, claro, vamos abrir de novo para uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Eu tenho uma sobre cabeçote, Vitor. Sim. Essa questão de durabilidade, principalmente aqueles que ficam em temperaturas mais altas, 200, central. Isso daqui assim, o Grejani, né? O Greg, como você tem experiência aí, sim, é difícil, assim, a gente estimar a vida útil de um cabeçote, principalmente quando você também está em alta temperatura. O ponto importante aqui é importante dizer que isso aqui é para uso permanente, uso contínuo, tá? Então, sim, ele suporta 400 graus Celsius, não é como uma medição de espessura convencional que suporta por um período de tempo só com posterior resfriamento. Ele vai suportar de modo permanente.
quando você faz uma instalação como essa daqui, a gente estabelece contratos aí. Então, a gente tem contratos de 3 e contratos de 5 anos. Nesse período, o cliente tem um sistema funcionando, instalado lá na empresa dele, e a gente dá garantia pelo período do contrato. Então, dentro do período do contrato, passou algum problema com um transdutor, se esse problema não foi um problema ocasionado pelo cliente, ou seja, no teu caso específico aí, você falando, olha, estou com suspeita de alta temperatura, se um transdutor pifou em alta temperatura, deixou de dar o sinal, ele vai ser substituído. Então, é difícil estimar, a gente não tem essa informação assim de bate-pronto para dizer para você, olha, vai durar 5, 6 anos, 10, 15 anos, vai depender muito, mas no período do contrato está garantido aí a operação contínua do sistema. Tá bom, muito obrigado. Tá joia, obrigado, Greg. Bem, gente, deixa eu mostrar para vocês aí o software e depois a gente abre de novo uma sessão de perguntas e respostas aí, tá bom? Só um minutinho, deixa eu passar aqui para a parte do software. Aqui está. Esse é o software do PCM, tá? Aqui, inclusive, de acordo com algumas informações que eu tenho de outras soluções aí do mercado, o PCM ele tem alguns diferenciais. Aqui a gente entrega a informação, a gente não entrega dados. E pelo menos a informação que eu tenho aí, comparações com alguns outros fornecedores, é que eles são mais concentrados em entregar o dado de medição. Então aqui, para a utilização desse software, é importante que a gente visualize isso como se nós fôssemos os responsáveis por uma planta, e tudo aqui foi desenhado, na verdade, não só por uma planta, por uma empresa. Imagine-se assim, o responsável responsável por integridade em nível corporativo. Então, vocês veem aqui nessa simulação várias plantas aí em distintas partes do mundo, e a pessoa tem toda a informação aí numa olhada única de como está a situação de suas plantas, tanto por esse posicionamento aqui geográfico, como também aqui pela relação de plantas aí e aonde está mais crítico ou menos crítico cada uma dessas plantas. Então, se a gente vem aqui e acessa essa planta aqui em específico, ó, que está em vermelho, a gente vai ter um acesso direto para uma imagem da planta em si. E quais são aí os departamentos, ou quais são as unidades que estão sob monitoramento. Então, aqui a gente percebe que nessa parte do cooking, aqui, ou também na parte do hidrotratamento, que ele está sendo monitorado, e aqui a gente tem a quantidade de pontos aí que estão em alarme, que estão críticos, outros que não estão tão críticos assim, estão só em amarelo, e os que estão em níveis aceitáveis. Isso para cada departamento, você vê as quantidades aqui, ó. Então, em crítico, reparem que ele tem 2 aqui, ó, nessa parte do cooking aqui, e tem um aqui no hidrotratamento aqui também. Então, se a gente acessa essa parte, a gente consegue perceber quais são aqui os ativos que estão sendo monitorados e como que está a informação desses ativos. Aqui passa uma informação aí em tempo real. Reparem que vinha tudo mais ou menos igual e, de repente, subiu o valor. É muito importante vocês compreenderem a conexão de um sistema como esse. Esse sistema, ele não foi desenvolvido, ele não está desenhado para substituir medição manual nem nada. Ele está desenhado para ativos que podem sofrer com corrosão agressiva e corrosão aí de alta velocidade, vamos dizer assim. Então, repare que aqui houve um aumento muito rápido e repentino aí. Quando você compara com outros aí, repare que não é a mesma coisa. Aqui ele já te indica a quantidade de perda de parede que houve, e ele já te mostra aqui uma estimativa de quanto tempo dura esse ativo nessas condições, tá? Então, se a gente entrar aqui, ó, a gente passa para esse nível de informação aqui, ó. Então, a gente vem acompanhando a curva de tendência. Reparem que aqui a gente tem a espessura em milímetros e aqui a gente tem as datas. Então, ele vem caindo, ó, até a data de hoje,
e daqui para frente é uma estimativa, tá? Então, a taxa de corrosão já está sendo entregue aqui no ato, tá? Ó, 2 milímetros por ano, e a espessura remanescente. Aqui também é feita uma correlação com parâmetros de processo, tá? Então, a gente pode vir correlacionando aí parâmetros de processo, a gente pode tentar traçar aí alguma correlação. Então, aqui reparem, esse aqui, ó, o nível de HCl, ó, como vem subindo aí ao longo do tempo, que pode ser um grande indício aí desse aumento aí da taxa de corrosão, e principalmente aqui dessa queda um pouco mais acentuada aqui no final. E aqui a gente tem, em relação à tubulação que está sob monitoramento, quais são os pontos e qual é o ponto específico que está na pior condição. Bem, com essa informação aqui, a gente pode ter log. Com o log, a gente tem registrado tudo isso inserido manualmente, entendam bem, nada ainda via sistema, que o sistema alimentou, que eu recuperei isso daqui do meu sistema PM, coisas do gênero. Mas tudo está sob desenvolvimento e eu acho que a tendência é chegar nesse ponto em algum momento. A gente pode ter também o iScan. Então, repare aqui, ó, que eu posso ter o iScan do ponto 1 e o iScan do ponto 2, tá? Então, com esse iScan, eu consigo confirmar que efetivamente o sinal está adequado ou que o sinal não está adequado e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho a todo momento que eu necessite a informação de medição de espessura. Eu posso ter aí também uma planilha Excel, onde eu consigo baixar todos os dados aí de medição ao longo do tempo e jogar isso daqui, por exemplo, num sistema meu de RBI, alguma coisa assim. Então, isso daqui é bastante fácil de ser feito. E uma parte mais sofisticada, que ainda assim está sob desenvolvimento, mas já funciona, é a parte de análises. E essa parte de análise tem despertado muito interesse do pessoal com relação a isso daqui. Então, repare o seguinte, aqui ele monta cenários que podem ocorrer aí na planta. Então, isso daqui seria a data de hoje, aqui seria o ponto atual de medição, a última medição real feita, para cá estariam as medições anteriores. E isso aqui é a curva de projeção, aonde estima-se 2 meses aí de duração dessa tubulação, com essas condições de processo que vocês veem aqui, tá? Isso aqui é um modelo matemático nosso, que está aqui colocado no algoritmo do sistema, mas coisas diferentes aí estão sendo elaboradas ao nível de repente, o cliente colocar o modelo matemático dele aqui. Com isso, eu posso adicionar cenários, e aqui é que vem a ferramenta muito legal, principalmente quando a gente olha para uma aplicação aí, sei lá, de processamento de petróleo, de refinamento de petróleo, por exemplo, onde de repente eu vou entrar com um petróleo um pouco mais contaminado, um pouco mais ácido aí, eu quero entender que impactos isso pode gerar aí no meu ativo. Então, eu venho aqui, eu adiciono um novo cenário, ó. Reparem que eu tenho um cenário em verde, eu tenho a situação atual, a previsão atual em roxo, e tenho o cenário criado em verde. Ele se sobrepõe aqui, porque, na verdade, eles são iguais, tá? Mas, quando eu venho e provoco uma alteração aqui, ó, no nível de HCl, repare que agora, ó, antes era 105, na atual situação, e eu coloquei, não, e se eu colocar um petróleo diferente aqui, um óleo diferente com 75. Repare aqui que ele deslocou a curva e a curva de projeção, e ele coloca aqui que agora a durabilidade são de 3 meses, e não mais aí 2 meses, como estava antes. Então, isso daí é o nível de informação que o cliente tem, aonde ele quiser, porque isso aqui está disponível, é uma página da internet, ele tem isso aqui aonde ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Então, esse também, até onde eu tenho informação, é um grande diferencial aí dessa solução, porque ela não te fornece dados. Claro, os dados estão aí, se você os quer, basta pegá-los, mas ela te fornece informação. E aí livra
você de ter que ficar calculando isso aqui, ter que estabelecer comparações e assim por diante, tá? Bem, retomando aqui a apresentação em PowerPoint, feito essa apresentação aqui referente ao software, eu queria comentar um pouco sobre aplicações, tá? Então, como alguns aí já até comentaram durante as perguntas, aqui estão as aplicações aí, as principais, tá? Compreendam que isso aqui é bem abrangente. Teoricamente, você pode instalar onde você quiser, que ele vai ficar monitorando a espessura, mas existem aí as aplicações clássicas, né? Então, onde a gente pode instalar o PCM? A gente pode instalar aonde você tem perda de espessura por corrosão generalizada. É muito importante isso aqui também. Ah, eu tenho um problema de pitching aí, eu não sei onde dar o pitching, posso pôr o PCM? Pode, não há problema nenhum em instalar. Entretanto, pouco provável que ele vá conseguir detectar para vocês, porque ele não é, a corrosão não é generalizada, é uma corrosão muito pontual. E também é onde eu tenho perda de espessura por erosão. Então, as aplicações mais clássicas aí numa refinaria, ela estaria aí no sistema de topo e linhas sujeitas à corrosão aftênica. Também em sistemas de alta pressão, na parte de hidrodesulfuração, em planta química e corrosão por ácido hidrofluorídricos. Em utilidade, de modo geral, corrosão microbiológica, dá para ser instalado também. E na parte de upstream, aí, na junção de linhas, né, o que é chamado de gathering lines, e também nas partes aí de processamento central. Já perda de espessura por erosão, a gente tem um pouco aí também na parte de utilidades, a corrosão por fluxo acelerado, né, o FAC aí, Flow Accelerated Corrosion, alguém aí mencionou inclusive isso, linhas de vapor de alta pressão, e também aqui quando a gente tem areia no petróleo, né, então isso daqui também complica muito a situação. Essas são as aplicações clássicas aí de um sistema como esse e também do PCM. Seguindo aqui, eu gostaria de comentar com vocês aí um pouco sobre uma aplicação específica para ilustrar um pouco mais, que é o sistema de topo de torres de destilação. Aqui eu comento um pouco sobre o cenário, então realmente aí existe uma tendência de processamento de petróleos aí de mais baixa qualidade, não sei agora com tudo isso se isso vai mudar, né, o preço do petróleo aí caindo e tudo mais, mas não é a finalidade aqui da gente fazer qualquer especulação com relação a isso. Principalmente por conta aí do potencial aumento da rentabilidade que os refinadores aí têm quando eles refinam petróleo de mais baixa qualidade. As ameaças com isso, basicamente, aí você tem petróleo com mais amina, maiores níveis de cloreto, que aumenta o risco aí de ocorrer corrosão salina. Os entendidos aí têm noção de que isso aqui é bastante complicado. Então, os impactos que isso pode gerar é uma falha prematura, aí falha prematura em condensadores, por exemplo, fechamento ou parada da torre para uma reparação, o que é muito complicado e muito demorado também. Então, a ideia é a instalação do PCM, instalação do PCM aí em pontos específicos para que possa ter esse monitoramento e para que possa conseguir processar com mais segurança esse petróleo aí mais contaminado, esse petróleo mais ácido. Então, o PCM ele vai completar e otimizar a estratégia de integridade mecânica. Então, ele vai... O grande diferencial dele aí, né, é que ele vai fornecer informações praticamente em tempo real sobre o estado dos ativos. Compreendam, talvez eu estou chovendo no molhado com relação a isso, mas o PCM em si, ele não vai evitar que a corrosão ocorra, não vai evitar nada disso. Mas ele vai ser um grande dedo duro, vamos chamar assim, para você compreender se aquele anticorrosivo está adequado, se aquela quantidade de anticorrosivo está sendo eficaz, ou até mesmo de um modo diferente, se de repente dá para baixar a quantidade de anticorrosivo, não gastar tanto dinheiro assim com anticorrosivo, por exemplo, e de maneira segura, de maneira que a tubulação, que as tubulações aí, que os equipamentos não se desgastem aí por corrosão ácida aí, né, corrosão gerada pelos ácidos gerados aí no processamento. Então, basicamente, isso é a finalidade do PCM dentro
de uma estratégia aí, de integridade mecânica. Seguindo um pouco mais aqui, ó, a gente comenta que numa aplicação como essa, a gente já tem aí um belo conhecimento e, claro, quem lida com isso também tem muito domínio disso daí e sabe muito bem quais são os pontos a serem monitorados. Então, aqui eu preferi nem traduzir para que não tivesse nenhuma incongruência aí com relação aos nomes aí, mas esses são os pontos onde recomendamos aí que sejam monitorados numa aplicação como essa, e ainda alguns pontos aí adicionais. E para o caso em específico, a gente já tem até mesmo recomendações aí prontas. A gente tem 3 soluções ou 3 pacotes prontos. Um pacote aí para quando a gente tem um sistema de topo de um estágio, sistema de topo de 2 estágios com um tambor úmido aí, e sistema de topo de 2 estágios também, já com tambor seco. Ou seja, existe toda uma solução pronta, preparada já, para que possa ser aplicado para uma situação como essa, daí, utilizado numa aplicação como essa, que seria o monitoramento do sistema de topo de torres de destilação. Bem, a ideia era mostrar um pouco de aplicações, mostrar um pouco dessa aplicação específica, e com isso eu fecho aqui a parte de apresentação de informações sobre o PCM e abro aí para mais uma sessão de perguntas e respostas aí, para que a gente possa compreender um pouco da percepção de vocês e de repente até sanar alguma dúvida aí que o pessoal tenha. Bem, pessoal, retomo aí para a parte de perguntas e respostas. Por favor, fiquem à vontade aí para falar sobre, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, existe alguma dúvida, por favor, estou aqui à disposição. Vitor, tem uma pergunta Sim. aqui no chat do colega José Adailson de Souza. Como seria esta aplicação em sistemas offshore? Na atualidade... Vitor, só complementando, ele ainda colocou questão de proteção de equipamentos para aquisição e transmissão de dados em ambiente marinho. Sim. Essa solução aqui, ela não está pronta ainda para offshore, ela só está disponível para onshore. Tudo funcionaria mais ou menos igual, tá? Não tem nenhuma diferença aí para a aplicação. Poderia até ser utilizado, se a gente bem analisar, porém, como ele mesmo mencionou, as proteções aí não existiriam. Então, não está pronto para uma aplicação offshore. Se realmente é uma necessidade, se quem pergunta aí, o José Adailson, se ele vislumbra que isso aqui é uma solução para alguma necessidade dele, nós podemos conversar, nós podemos avaliar junto à linha de produtos se poderia ser instalado ou de repente fazer algum piloto. Podemos conversar sobre o assunto, mas o que eu menciono é que não está liberado ainda para offshore. Pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Bem, pergunta uma vez mais só, para a gente fechar. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, que seja via chat, que seja aí falando diretamente, estou aqui à disposição. Caso contrário, vamos aí caminhar aí para o encerramento desse evento aqui, que é o evento de apresentação do PCM. Pessoal, alguma outra dúvida? Alguma pergunta? Tá, claro. Quem tiver aqui alguma uma pergunta específica, tá? Vocês têm o meu e-mail, vocês têm meu telefone e ao final nós vamos enviar para vocês aí uma
uma pesquisa de satisfação. E aí demonstrem nessa pesquisa de satisfação o interesse específico. Olha, gostei da tecnologia, gostei da solução, gostaria de ver a aplicação na minha necessidade. E aí, com isso, a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar especificamente sobre o detalhe, tá? Eu tô vendo só aqui uma última pergunta aqui, só aproveitando, ó, sobre o Sol Gel. Ele teria aplicação no dia a dia com aparelho de MMA tradicional, vende separado? Não, não teria, não faz sentido, tá? Ele ser utilizado aí para isso. Na verdade, a aplicação é permanente e quando, se você fizer a remoção do sensor aí, você vai estragar o Sol Gel, então tem que fazer uma nova instalação. Então, não faz nenhum sentido para medição portátil, especificamente mesmo para a parte de monitoramento contínuo. Bem, pessoal, eu agradeço aí, então, a participação de todos vocês. Uma vez mais, estamos disponíveis. Fiquem atentos aí às nossas comunicações. Nesse momento meio confuso, estamos fazendo aí, promovendo alguns webinars, alguns treinamentos até mesmo. São coisas bem interessantes, coisa muito bem feita. Que eu acho que agrega bastante valor a vocês e é uma maneira que a gente tem de estar próximo de nossos clientes aí para manter o contato com vocês. Que todos aí estejam bastante seguros aí. Uma vez mais, estamos disponíveis e agradeço imensamente a participação de todos, tá bom? Um grande abraço a todos e estou dando aqui como encerrada a apresentação do dia de hoje.